Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui no nosso mais um vídeo, um mini vídeo do nosso curso de desenvolvimento humano. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre propósito, né? Vou trazer uma ferramenta que é o Ikigai para a gente conversar um pouquinho sobre propósito. Como que eu cheguei em propósito? Bom, esse curso ele tinha algumas questões norteadoras e que algumas delas eram qual é o nosso papel e o que a gente deve estimular. E quando me propuseram isso, eu fui refletir, eu pensei assim, bom, o que eu acho que a gente deve estimular, né? E que é o nosso papel, então, o nosso papel é estimular. Eu acho que, primeiro, a questão do autoconhecimento, então a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente quer, o que na nossa vida tá bem, o que não tá bem, o que é muito penoso pra gente, o que a gente faz com facilidade, o que a gente está disposto a fazer, o que a gente não está disposto a fazer, né, para que a gente possa estabelecer os nossos limites e que a gente possa manifestar com integridade aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, né, para a gente tentar, pelo menos, minimizar algum sofrimento, e para isso a gente conversou sobre aquela ferramenta da roda da vida, que traz alguns aspectos ali da vida para refletir. Né? Esse autoconhecimento também tem as questões das pausas, a meditação, a terapia, todas as terapias, né? Tudo que leva a gente a entender melhor a gente mesmo. Né? E aí a gente fica menos sujeito ao julgamento do outro, né? Porque às vezes uma pessoa pode olhar e dizer assim, ela é louca. Mas a gente sabe que a gente não é louco, a gente tá naquele momento, que é um momento conturbado e que tu não tá a fim de fazer aquela coisa, então eu acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem consciência sobre a gente mesmo, né, a gente tem mais autocompaixão e a gente tem mais autorresponsabilidade, que são coisas muito importantes para a gente viver bem e não só sobreviver. O segundo ponto que eu acho importante é a questão da empatia, né, que é o saber se colocar no lugar do outro. A empatia está muito relacionada à questão da interdependência. Nós somos seres sociais, a gente depende dos outros, né? A gente precisa dos outros, os outros precisam da gente para que a gente possa alcançar os objetivos e aquilo que a gente se propõe a fazer. Então é importante que a gente consiga estabelecer conexões com essas pessoas. E essa conexão, muitas vezes, ela passa por a gente ser empático, a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Né? A gente precisa fazer isso, e ao conseguir se colocar no lugar do outro, ao conseguir escutar o outro de verdade, a gente pode criar um vínculo. E aí a gente não cai no julgamento, porque a gente passa a conseguir enxergar aquilo que aquela pessoa está vendo e compreender e aceitar, e principalmente não levar para o lado pessoal. Né? Porque às vezes isso acontece muito, assim, tem uma pessoa, chega, tá super mal, tá, enfim, acontecendo coisas, a pessoa é grosseira e a gente fica, não gosta de mim, me tratou mal. Mas muitas vezes aquilo não tem nada a ver com a gente, né? Aquilo é um momento que a pessoa tá passando, e ela só conseguiu se expressar daquela forma. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais segura a gente está da gente, do momento da nossa vida, das nossas fragilidades, e quanto mais a gente aprende a efetivamente escutar o outro, se colocar no lugar do outro, menos propenso, menos vulnerável a gente fica aos julgamentos alheios. E isso é bom, isso é muito bom, porque a gente fica mais senhora de si, a gente fica mais com a gente, né? Aquela história, a gente pode ser os nossos melhores amigos e os nossos maiores inimigos. Né? Eu escolho ser minha melhor amiga. Então, para eu ser minha melhor amiga, eu preciso me conhecer, eu preciso saber isso. E o terceiro ponto é a questão do propósito, do impacto. Né? Impacto positivo. Fazer coisas que façam sentido para a gente. Fazer coisas que tragam benefícios para além da gente, que sejam contribuições verdadeiras para a sociedade. Né? Os estudos já indicam aí que para que nós sejamos satisfeitos, felizes,
para que a gente tenha esse preenchimento, né, nós precisamos de ações que sejam altruístas, que contribuam para o todo e para um bem maior, não é? Então, isso está muito associado a realizar o nosso propósito, né? A gente realizar uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente é bom em fazer, que a gente pode ser pago e que o mundo precisa, né? E agora a gente só vai fazer coisas que o mundo precisa? Não. A gente vai fazer coisas que a gente precisa também, mas que a nossa profissão seja uma entrega significativa para a sociedade que a gente está inserido, né? Para que a gente tenha essa realização, porque se a gente acha que a nossa realização profissional está só no dinheiro que entra na nossa conta, pode ser um pouco frustrante, né? Eu acho que aí, se isso fosse verdadeiro, em países com maior grau de desenvolvimento, em que a gente tem uma renda por pessoa mais alta, nós não teríamos depressão, nós não teríamos suicídio, não é? Então, como a gente já viu, nós somos seres com diversos aspectos que precisam ser atendidos, né? E um deles é essa questão do propósito. E aí, então, nessa pesquisa, para tentar identificar que ferramenta a gente vai usar para falar de propósito, né? O que eu posso entregar para o mundo, eu encontrei o Ikigai, que é esse diagrama que eu vou compartilhar com vocês. Ikigai é um termo japonês, que de forma bem simples, assim, significa a razão que tu acordas de manhã. E aí eu já faço essa pergunta, né? Qual é a razão que te faz acordar de manhã? E já a reflexão, tu é daquelas pessoas que acordam de manhã feliz, ou tu é aquela pessoa que não quer acordar de manhã? Pela essa trajetória, assim, eu encontrei já pessoas que dizem assim, domingo é um martírio, domingo dá aquela depressão. E eu sempre fiquei refletindo, eu disse, puxa, domingo deveria ser, a segunda-feira de manhã no caso, né, deveria ser o dia que a gente acorda para entregar os nossos dons para o mundo, né, para mudar o mundo, para realizar. Então a gente devia ficar feliz, não devia ser alguma coisa que nos causasse tanta dor. Ou já encontrei pessoas que dizem assim, eu vou chorando trabalhar, eu vou chorando para aula, e eu sempre fui me questionando por que isso, por que isso acontece, né? Por que a gente permite, em que ponto dessa trajetória a gente se atrapalhou e criou uma vida assim. E aí eu encontrei esse conceito, esse diagrama, essa ideia, que é o Ikigai. Então, eu até compartilhei com vocês 2 livros, que são de neurocientistas. Esses estudos são baseados em regiões japonesas com um grande percentual de população centenária, e aí eles foram identificando lá nessas populações, esses grupos, quais eram as características, né? E eles sempre chegavam nesse termo Ikigai, 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 que é isso, as pessoas terem uma razão para acordar de manhã, né? E aí, então, eu sugiro a leitura, uma leitura agradável, uma leitura que gera muitos insights, e aí, então, eu vou compartilhar um pouco dessa ferramenta aqui com vocês, né? E aí eu espero que, enfim, quem quiser aí preencher, né, quem quiser fazer essa reflexão pode ser bem interessante. Então, esse Ikigai, ele traz 4 perguntas para gente. A primeira delas é o que tu amas fazer, né? O que você ama fazer? Sabe o que tu ama fazer? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas sei lá o que eu amo fazer. E aí é legal a gente recordar o que a gente gostava de fazer quando a gente era criança, né? Então, voltar lá na infância, o que a gente amava fazer, não é? E aí é que a gente faz uma lista do que a gente ama fazer, né? E aí a gente já consegue aí ter uma vida agradável. Essa vida agradável, ela vai se consolidando na medida que a gente responde a segunda pergunta, que é o que você é bom em fazer, né?
que você é bom fazer aquilo. O que as pessoas dizem assim? Aí depois faz, nossa, como tu faz isso bem, como isso é bom, né? O que você é bom em fazer? E aí, se tu junto que tu ama com o que tu é bom, tu tem uma paixão. Né? Então, tu tem paixão aquilo. E essa é uma vida agradável. Aqui tem as pessoas que amam carros, que são ótimos em trabalhar com mecânica de carro, são apaixonados por carros. Então, muitas vezes aí a gente encontra os nossos lazeres, né? Os nossos hobbies também, muitas vezes, estão aqui nesse ponto. E aí, mas aí a gente não para aí, a gente segue respondendo, que é o que você pode ser pago para fazer, né? Então, disso que eu amo, que eu sou bom, o que eu posso ser pago para fazer? Não é? Porque o que eu sou bom e o que eu posso fazer pode ser a minha profissão. E aí eu tenho uma vida produtiva, né? Então, eu já estou produzindo, ali eu vou ter a minha profissão e muito bem. Aí, na sequência, eu vou perguntar o que é bom para o mundo. Isso, eu vou perguntar o que é bom para o mundo. E se eu conseguir associar o que eu sou pago para fazer e o que é bom para o mundo, eu tenho meu talento. Né? Eu tenho uma contribuição para o mundo. Então, aí eu teria uma vida plena. Eu posso ser pago por algo que é bom para o mundo. Né? Eu cheguei nessa vida plena. Agora, se eu tenho uma coisa que é boa para o mundo e eu amo fazer, eu vou ter uma vida significativa. Uma vida com significado, uma vida com sentido. Né? Então agora a gente deve pensar, meu Deus, mas complexidade, como é que eu vou realizar tudo isso? Bem, ela é uma ferramenta de diagnóstico, de autoconhecimento também. Então, o que eu sugiro? Que vocês façam as listas, que vocês comecem a fazer todas as listas do que vocês amam fazer. E depois vocês façam uma lista do que tu é bom em fazer. E depois você faz uma lista do que você pode ser pago para fazer. E depois você faz uma lista do que é bom para o mundo. E aí, quando tu fores olhar, tu vai ver que tem coisas que estão em todas as respostas, não é? E aí a gente já começa a ter um insight, se aproximar do que pode ser um Ikigai. A gente também já redimensiona aquilo que às vezes a gente ama fazer e é muito bom em fazer e a gente se frustra porque não consegue ser remunerado por isso. Por quê? Porque a gente percebe que tem outras coisas que a gente pode fazer. Né? Existe coisas que a gente ama fazer, que a gente é bom em fazer, que a gente pode ser pago para fazer e que é bom para o mundo. Né? E essa compreensão, essa percepção de si mesmo, talvez aí já te traga um sentimento de maior preenchimento, de significado, né? De uma vida significativa, não é? E isso está muito associado a gente ter uma boa razão para acordar de manhã. Ou seja, a gente vai acordar de manhã feliz, a gente vai acordar de manhã entusiasmado. Né? E a gente vai ter essa sensação de deixar alguma coisa, de algum legado. Né? Porque de alguma forma aquilo que a gente está fazendo vai ser uma contribuição para o mundo. Então, agradeço a todos pela atenção, deixo aí a reflexão e no próximo encontro, nosso encontro síncrono, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Gratidão, pessoal, até logo!